vídeo eu vou te contar a chave do sucesso para a adoção de uma cultura de dados no seu negócio. Eu sou Letícia e aqui no Leti Digital eu compartilho a minha experiência em negócios, adaptada à transformação digital e uso dos dados, um conteúdo que você irá aproveitar para a sua vida diária e para os negócios. Uma linguagem simples e com dicas práticas. Olha essa imagem aqui. Empresas são formadas por pessoas conectadas entre si no ambiente físico ou digital e entre ambos. Afirmo isso pela minha larga experiência na área de negócios e como especialista em gestão de pessoas, onde participei da construção e vivência na área de recursos humanos por vários anos. Você quer atrair, engajar e reter os seus talentos e clientes? Então comece pensando nas pessoas, pois tecnologia é somente uma ferramenta. E aqui uma breve reflexão. O seu negócio ou empresa que você trabalha tem o significado de trabalhar em conjunto, um objetivo que realmente seja importante? Caso você não tenha pensado nisso, ao abrir a sua empresa, faça isso já, pois o seu negócio corre o risco de não se manter competitivo e sustentável no longo prazo, mesmo se utilizando de ótimas ferramentas tecnológicas. E eu afirmo isso para você. As novas gerações são movidas por valores como propósito, trabalho em equipe, qualidade de vida e impacto positivo no mundo. E nos últimos anos, eu tenho conhecido e ouvido relatos de pessoas da minha geração X que estão em transição de carreira na busca desses valores. Conversa comigo aqui nos comentários se você tem interesse da gente falar sobre propósito, gestão de pessoas, que eu faça um vídeo sobre esse tema. Posso trazer alguém também, algum convidado para ajudar a gente nessa conversa e a gente ir construindo juntos essa jornada humana digital. Combinado? E já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal se você quiser ser notificado dos próximos vídeos e compartilha com alguém que possa esse assunto fazer sentido. A gente falou de pessoas e para a gente falar de processo, há um passo atrás. Será necessário a gente relembrar alguns conceitos de gestão, como estratégia e planejamento. E eu vou fazer uma analogia à prática da navegação para facilitar. Segura aí para compreender a chave do sucesso, pois está tudo interligado. Vamos lá. Sêneca já dizia, não há vento favorável para o marinheiro que não sabe para onde ir. Eu já tive a oportunidade de viajar velejando. E numa viagem náutica, a estratégia seria o mapa, a rota de navegação de um ponto de partida A para um ponto de destino B. Fazendo analogia ao seu empreendimento, a estratégia seria definir os seus objetivos no ponto A, percorrer o caminho, a rota e chegar ao ponto de destino B, com sucesso nos resultados. O planejamento na navegação seria a bússola, diria o GPS, que irá direcionar como percorrer essa rota. Definir o tempo de viagem e organizar os recursos necessários compõe o planejamento. O tempo de viagem velejando, com as previsões de parada para descanso ou abastecimentos, orçamento total para custear a viagem, a tripulação, são os marinheiros, os recursos, água, mantimentos, demais instrumentos de navegação, atender às regras de navegação, prever ajustes de rota, no caso de temporais ou contratempos. E no seu negócio, seja ele individual ou com funcionários, tanto físico como digital, isso é bem semelhante. O seu planejamento básico deve ser composto por metas e objetivos, isso é, a direção da bússola. Precisa de um calendário anual de ações e lançamentos, melhorias de produtos ou serviços, que seria tempo de viagem com os abastecimentos. Você precisa de recursos financeiros no seu negócio, para suas receitas e despesas. Na navegação, o orçamento total da viagem. Recursos humanos, sua equipe, os marinheiros. Recursos físicos digitais, tá? Água, mantimentos. Ferramentas de gestão, seriam os instrumentos de navegação. Atender à legislação, seriam as regras náuticas. Colocar tudo isso em prática envolve
processos operacionais, não é? E é o outro pilar que a gente falou, lembra? E agora eu vou trazer umas fontes de conteúdo que corrobora isso. O Sebrae São Paulo diz que com planejamento você aprende a enfrentar os problemas e a encontrar soluções de forma rápida e objetiva, poupando tempo, recursos físicos e financeiros. Para o Dr. Peter Senge, desenvolver estratégias, criar visões, elaborar políticas e estruturas organizacionais exige que se enfrente uma enorme complexidade. Independente se você é micro ou pequeno empresário, uma startup ou uma multinacional, é um processo desafiante a todos os tamanhos e setores de negócio. E aqui está falando alguém que já trabalhou nos 3 setores, em diversos tamanhos de empresa. Um fator fundamental para definir o plano é analisar o passado, o nosso bom histórico de dados, a fim de ter uma referência para planejar o futuro. No entanto, com a velocidade e variedade nas mudanças diárias, é necessário revisar o plano continuamente, realizar o ajuste da rota se necessário. No livro Startup Enxuta, o autor Eric Ries chama isso de organização adaptativa. Isso é, que vai se ajustando seus processos e o seu desempenho às condições do momento. Vou destacar aqui também um dos eventos mais importantes do Brasil, a Conferência Gartner, os desafios que os líderes de tecnologia estão passando com as complexidades devido à constante evolução dos dados, como equipar esses líderes com visão estratégica, considerado um dos pilares para gerar valor real para os negócios. E você deve estar se perguntando, e na prática, como isso acontece? Recorto aqui as melhores práticas destacadas também pelo Gartner Group. Quanto à visão estratégica, eles falam: crie uma estratégia, valide e faça o benchmark com o mercado, que é fazer a comparação com o setor que você atua. Capacite o seu pessoal com acesso a ferramentas de dados. Apresentado o contexto, pessoas e processo, agora a gente consegue falar sobre cultura e cultura de dados. Pois vocês viram, tá tudo interligado. Você lembra do vídeo anterior, onde a gente falou sobre a etimologia da palavra empresa, que segundo o autor Peter Senge, empresas são sistemas vivos? E para falar de cultura organizacional, faço a referência ao criador do conceito cultura corporativa, Edgar Schein, considerado uma autoridade no tema da psicologia organizacional. Para esse autor, os elementos da cultura são os artefatos visíveis, que seriam missão, política, processos, crenças, valores, estratégias, que seria o nível de consciência, e as premissas básicas, que são os invisíveis, são as crenças e percepções inconscientes, pensamentos e emoção. Esse elemento das crenças, percepções e emoções inconscientes que o autor aborda, que eu considero onde está a chave do sucesso para uma cultura de dados, a cultura data-driven. Como a gente falou lá no início do vídeo, as empresas são construídas por pessoas, então é necessário trabalhar o aspecto emocional antes de tudo, o seu como líder do empreendimento e em conjunto com a sua equipe. Pesquisas e estudos apontam a tendência de decisão onde tem o significado emocional, de perpetuar aquilo que se acredita, mesmo diante de informações contrárias, claras e evidentes. De nada adianta desenvolver estratégia, plano, valores, processo, implementar ferramentas de BI, inteligência artificial, da mais simples a mais sofisticada, se não tiver o engajamento e comprometimento de todos. É necessário buscar o conhecimento organizacional e não somente a informação. É preciso criar o vínculo do conhecimento. Seu pessoal com conhecimento do seu sistema vivo, com conhecimento dos seus colaboradores, mais a informação dos dados. Essa informação precisa significar algo, ter valor, ser confiável e útil. Do contrário, cada funcionário ARA vai conseguir usando lá o seu bom Excel ou Google Sheets individual
e não vai gerar um valor conjunto e resultado como um todo. Você deve estar se perguntando como fazer essa transformação de mentalidade, o mindset. No vídeo que eu vou falar com você sobre inteligência artificial, eu vou trazer alguns aprendizados práticos da vivência na implementação de uma ferramenta com inteligência artificial na área de gestão de pessoas numa organização internacional que envolveu cultura interna, diversidade cultural e adoção de nova tecnologia. A sua vivência como empreendedor vai concordar comigo. Tecnologia é uma parte. Você já sabe, né? A chave do sucesso está nas pessoas e nos processos operacionais. Agora que você compreendeu a chave do sucesso, vamos aos benefícios da adoção da cultura de dados. Você já ouviu falar das empresas consideradas nativos digitais? São aquelas nascidas já com a transformação digital, utilizando tecnologias digitais em todos os aspectos de seus negócios. As startups de tecnologia e as tão conhecidas Uber, Airbnb, Spotify. Devido a serem projetadas para operar de uma forma totalmente digital, a mentalidade data-driven, de certa forma, já está incorporada, bem como os benefícios da cultura orientada por dados, que são a cultura de inovação. Então, elas valorizam a inovação e a experimentação contínua, buscando constantemente novas maneiras de melhorar e otimizar os seus produtos, serviços e processos. Flexibilidade, agilidade e adaptação. Elas tendem a ser mais ágeis e flexíveis em comparação com as empresas tradicionais, pois não estão vinculadas a processos burocráticos lentos e complexos. Elas têm uso intenso de tecnologia e ferramentas digitais. Elas geram valor competitivo e impulsionam o seu crescimento e eficiência com inteligência artificial, análise de dados, nuvem computacional, automação, entre outros. E elas têm um foco no cliente. Muitas vezes elas têm uma abordagem centrada no cliente, desde o início, e utilizam dados e análise para entender melhor as necessidades e preferência dos clientes para oferecer experiências personalizadas e sob medida. E você, resta alguma dúvida de iniciar o processo de adoção de uma cultura orientada a dados, caso você ainda não tenha feito na sua empresa? Se você gostou desse vídeo, e como eu estou começando esse canal, seria super importante se você pudesse se inscrever aqui no botão, deixar um like e um comentário para te ajudar na transformação digital. Te vejo no próximo capítulo.